Há um mistério que sempre acompanhou a humanidade, a sensação de que existe algo além do que nossos olhos conseguem ver. Todas as culturas, em diferentes tempos e lugares, falaram sobre esse espaço invisível, esse limiar sutil entre o que chamamos de mundo material e o mundo espiritual. É o que chamamos aqui de o véu entre os mundos. O véu é uma metáfora. Ele representa a fina camada que separa o visível do invisível, o consciente do inconsciente, o ordinário do extraordinário. Quando falamos dele, não nos referimos a um tecido literal, mas sim a um limite de percepção. Para a maioria das pessoas, esse limite permanece fechado. Vivemos imersos nas demandas cotidianas, preocupados com o trabalho, com as contas, com as obrigações sociais, e raramente paramos para perceber as dimensões mais sutis da vida. No entanto, há momentos em que esse véu parece se tornar mais fino. Esses momentos podem vir durante a prática de uma meditação profunda, em que a mente se aquieta e o corpo se torna quase translúcido para a consciência. Podem vir também em sonhos lúcidos, quando o sonhador percebe que está sonhando e de repente ganha asas para explorar um território que parece tão real quanto o físico. Em outros casos, o véu se abre em experiências de quase morte ou em fenômenos de expansão de consciência, relatados tanto em tradições místicas quanto em pesquisas contemporâneas. As tradições antigas sabiam muito bem da existência desse véu. Os xamãs falavam das viagens entre mundos, os místicos cristãos descreviam êxtases e visões, os yogis relatavam estados de samadhi em que a alma se fundia com o todo. Em todas essas experiências, o ser humano tocava algo maior do que si mesmo. Era como se a vida mostrasse, ainda que por um instante, que não estamos limitados ao corpo físico nem ao tempo linear. Mas por que o véu existe? Se a realidade espiritual é tão vasta, por que não vivemos constantemente conscientes dela? Uma resposta possível é que esse limite é uma forma de proteção. Sem ele, talvez fosse impossível viver no mundo material de forma equilibrada. O véu garante que possamos cumprir nossa experiência humana sem nos perdermos em dimensões para as quais ainda não estamos prontos. Ao mesmo tempo, ele não é impenetrável. Pode ser tocado, afinado, atravessado em instantes de abertura. E essa abertura não acontece apenas para místicos ou buscadores avançados. Muitas vezes ocorre no cotidiano comum. Quem nunca sentiu, ao acordar de um sonho, a impressão de que aquilo era mais do que apenas imagens aleatórias? Ou quem nunca experimentou uma intuição tão forte que parecia vir de outro lugar? Nessas brechas, o véu se torna fino e uma centelha do invisível alcança nossa consciência. Agora, eu gostaria de ouvir você. Já viveu alguma experiência em que sentiu o véu entre os mundos se abrir? Algum sonho, visão ou sensação de que havia algo além do físico? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar e fortalecer a caminhada de outros buscadores que também estão aqui conosco. Meditação profunda e o afinamento do véu. A meditação é, talvez, uma das chaves mais antigas e universais para tocar o véu entre os mundos. Presente em tradições orientais, em práticas contemplativas do Ocidente e até em culturas indígenas, a meditação nunca foi apenas um exercício de relaxamento, mas um portal para realidades mais sutis. Quando silenciamos a mente, o barulho do mundo se afasta, e aquilo que sempre esteve presente, mas encoberto, começa a se revelar. Imagine a mente como um lago. Em sua superfície, há ondas agitadas pelo vento dos pensamentos, das preocupações, das memórias. Enquanto essa superfície está turbulenta, não conseguimos ver o fundo. Mas quando o lago se acalma, sua água se torna transparente e a profundidade se revela. Assim é o estado meditativo, um aquietamento que permite perceber dimensões ocultas da existência. Nas tradições yogis, esse estado é descrito como samadhi, a união da consciência individual com a consciência universal. Já no misticismo cristão, é chamado de oração contemplativa ou descanso em Deus. Para o budismo, trata-se de acessar jhanas ou estados elevados de absorção. Diferentes nomes, mas uma mesma experiência, atravessar ainda que por breves instantes o véu da mente comum e sentir a presença do Eterno.
A ciência moderna também começa a reconhecer o impacto da meditação profunda. Pesquisas mostram que, em determinados níveis de prática, ondas cerebrais mais lentas e coerentes surgem, indicando que o cérebro entra em um estado alterado de consciência. Monjas e monges, quando monitorados em meditações profundas, apresentam padrões cerebrais raros, comparáveis a estados de êxtase. Isso nos mostra que o ato de meditar não é apenas psicológico, mas fisiológico, transformando nossa percepção da realidade. O afinamento do véu através da meditação não significa ver espíritos ou imagens místicas de imediato. Às vezes, é mais sutil. Um sentimento de expansão, uma intuição clara, uma sensação de unidade com tudo. Outras vezes pode se manifestar em visões interiores, símbolos, encontros com arquétipos ou até mesmo experiências de dissolução do eu. Cada caminho é único, mas todos apontam para a mesma direção: perceber que somos mais do que apenas corpo e mente. No entanto, há um detalhe importante. Atravessar esse véu exige preparo. Não basta se sentar por alguns minutos e esperar milagres. A meditação profunda é um exercício de disciplina e entrega. É como lapidar uma pedra até que ela se torne cristal. Aos poucos, a prática diária afina a percepção, aumenta a sensibilidade espiritual e nos torna capazes de permanecer mais tempo nesse estado de abertura. Muitos praticantes relatam que, após certo tempo, a fronteira entre meditação e vida cotidiana começa a se dissolver. Eles percebem que aquele silêncio interno alcançado no momento de prática pode ser levado para as atividades do dia. Isso é um sinal de que o véu não está mais tão espesso. A realidade espiritual começa a se infiltrar no comum, e cada gesto, cada palavra passa a carregar uma nova consciência. Quando meditamos, não estamos apenas relaxando, mas afinando os instrumentos da alma para escutar uma música que sempre esteve tocando. O véu se abre e, por trás dele, descobrimos não apenas respostas, mas um campo vasto de mistério e sabedoria. Agora, eu gostaria de saber de você. Já teve alguma experiência durante a meditação em que sentiu sua percepção se expandir ou uma sensação de presença maior do que você mesmo? Compartilhe nos comentários. Sua vivência pode ser um farol para outros buscadores que ainda estão no início dessa caminhada. Sonhos lúcidos e o mergulho consciente no invisível. Enquanto dormimos, percorremos territórios vastos e sutis da psique. O sono, especialmente o estágio dos sonhos, é um portal natural para o inconsciente. É nesse cenário que surge a experiência do sonho lúcido, um estado em que a pessoa desperta dentro do próprio sonho, percebendo que está sonhando e, muitas vezes, adquirindo certo grau de controle sobre o que acontece. Essa experiência, que pode parecer apenas curiosa para alguns, é considerada por tradições espirituais uma porta para o invisível. Para os tibetanos, por exemplo, a prática do yoga dos sonhos é parte essencial da jornada espiritual, pois ensina o praticante a reconhecer a natureza ilusória das experiências, tanto no sono quanto na vigília. No xamanismo, os sonhos lúcidos são vistos como viagens de poder, onde o espírito pode visitar outros mundos e receber mensagens de guias espirituais. O fascínio do sonho lúcido está justamente na capacidade de atravessar o véu de forma consciente. Em vez de ser levado pelas narrativas caóticas do sonho, o sonhador se torna explorador. É como entrar em um templo secreto que existe dentro da mente, mas que abre portas para realidades que parecem ir além dela. Muitos relatam encontros com mestres, símbolos arquetípicos, paisagens impossíveis e até experiências de êxtase espiritual nesse estado. A psicologia profunda também oferece sua leitura. Jung via nos sonhos um meio privilegiado de contato com o inconsciente coletivo. Um sonho lúcido, nesse sentido, é uma oportunidade rara de interagir conscientemente com os símbolos que emergem do fundo da psique. Em vez de apenas recordar imagens pela manhã, o indivíduo pode dialogar com personagens oníricos, explorar cenários e obter respostas em tempo real. Do ponto de vista científico, os sonhos lúcidos vêm sendo estudados há décadas. Experimentos em laboratórios de sono comprovaram que, durante esse estado, há maior ativação das áreas pré-frontais do cérebro, associadas à autoconsciência. Ou seja, o cérebro literalmente desperta dentro do sonho.
Isso mostra que os sonhos lúcidos não são fantasia, mas uma experiência real e mensurável. Mas o que isso significa espiritualmente? Significa que, durante o sono, o véu entre os mundos se afina naturalmente. A consciência em estado lúcido pode atravessar esse véu e acessar dimensões do ser que, na vigília, permanecem ocultas. É por isso que muitos praticantes de espiritualidade veem os sonhos lúcidos como treino para estados pós-morte. Aprender a navegar nos planos sutis sem perder a lucidez. Alcançar esse estado não é fruto apenas do acaso. Existem práticas que aumentam as chances de sonhar lucidamente. Manter um diário de sonhos, fazer testes de realidade durante o dia, praticar meditação antes de dormir e, principalmente, cultivar a intenção clara de despertar nos sonhos. É um exercício de consciência que se estende da vigília para o sono, até que os dois estados comecem a se fundir em uma percepção mais ampla. Ao vivenciar um sonho lúcido, a pessoa compreende, na prática, que a realidade não é tão sólida quanto parece. Afinal, se dentro de um sonho tudo parece real, até o momento em que despertamos, como podemos ter certeza de que esta realidade não é apenas um sonho maior? Esta reflexão filosófica e espiritual acompanha a humanidade há séculos, e nos sonhos lúcidos ela deixa de ser apenas teoria para se tornar experiência. O mergulho consciente no invisível, portanto, não é apenas uma aventura noturna, mas um caminho de autoconhecimento e expansão espiritual. Os sonhos lúcidos nos lembram que a consciência é maior do que os limites do corpo físico e que, mesmo durante o sono, podemos explorar dimensões da alma. E você, já viveu um sonho lúcido? Daqueles em que percebeu estar sonhando e conseguiu explorar esse universo? Conte nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros a olharem para seus sonhos com novos olhos. Experiências fora do corpo, quando a alma se desprende. Entre os relatos mais intrigantes da espiritualidade, poucos são tão impactantes quanto as chamadas experiências fora do corpo, também conhecidas como projeções astrais ou desdobramentos. Trata-se da sensação, muitas vezes acompanhada de memórias vívidas, de que a consciência se separa do corpo físico, viajando por realidades sutis, atravessando espaços e, em alguns casos, testemunhando situações que depois se confirmam no plano físico. Essas experiências, descritas em praticamente todas as culturas antigas, apontam para a ideia de que o ser humano não é apenas corpo, mas também energia e espírito. No Egito Antigo, acreditava-se que a alma possuía diferentes camadas, e uma delas, o Ka, era capaz de se desprender e viajar. No hinduísmo, a tradição fala do corpo sutil e do prana como veículo dessas jornadas. Entre os povos indígenas, muitos xamãs relatam que sua prática de cura se dá justamente por meio dessas viagens espirituais além do corpo físico. A psicologia contemporânea, em especial as linhas ligadas à parapsicologia, vê esses relatos como uma manifestação extraordinária da consciência. Já para a ciência tradicional, a explicação mais comum é que seriam fenômenos relacionados a estados alterados do cérebro, como durante o sono REM ou experiências próximas da morte. Ainda assim, há casos em que os relatos trazem informações verificáveis, como pessoas que descrevem cenas ocorridas em outros ambientes, reforçando a hipótese de que há algo além da explicação puramente neurológica. Espiritualmente, a experiência fora do corpo é entendida como uma travessia do véu entre os mundos. É como se, por alguns instantes, a alma lembrasse de sua verdadeira natureza, livre, expansiva, não limitada ao peso da matéria. Muitas pessoas que passam por isso relatam uma sensação de paz profunda, de leveza, como se a gravidade não existisse. Outras descrevem encontros com entes queridos já falecidos, mestres espirituais ou seres de luz. É importante notar, porém, que nem todas as experiências fora do corpo são luminosas. Há também relatos de estados de confusão, medo ou encontro com sombras interiores. Isso se deve ao fato de que, nesse estado, a consciência expande, mas continua colorida pelos conteúdos internos do indivíduo. Ou seja, aquilo que carregamos em nossa psique pode se projetar e se manifestar. Por isso, muitas tradições alertam para a importância de preparo, disciplina e intenção clara ao buscar tais experiências.
Existem práticas que podem favorecer o desprendimento consciente, técnicas de relaxamento profundo, meditação focada, exercícios de visualização e, principalmente, a manutenção da lucidez no limiar entre vigília e sono. Muitas pessoas relatam o fenômeno clássico da paralisia do sono como uma porta para tais experiências. O corpo adormece, mas a mente desperta, gerando uma sensação de estar preso. Se nesse momento o praticante consegue manter a calma, pode direcionar a consciência para fora do corpo. Mas qual é o valor espiritual desse fenômeno? Ele mostra, de forma vivencial, aquilo que tantas tradições afirmam. Nós não somos apenas o corpo físico. A consciência maior, mais ampla e pode existir para além dos limites materiais. Essa vivência gera uma transformação profunda na forma como a pessoa encara a vida e a morte. Afinal, se a consciência pode se manter ativa mesmo sem o corpo, então a morte deixa de ser fim absoluto para se tornar apenas transição. No caminho do autoconhecimento, a experiência fora do corpo é também uma metáfora. Aprender a se desprender do que é denso, soltar as amarras da matéria e perceber-se como espírito em jornada. Mesmo que nunca tenhamos vivido conscientemente esse fenômeno, refletir sobre ele nos convida a uma vida menos limitada, mas aberta ao mistério e à transcendência. E você, já teve alguma sensação de estar fora do corpo, de flutuar ou observar o próprio corpo adormecido? Compartilhe nos comentários. Sua vivência pode ser uma chave preciosa para outros buscadores. Estados de êxtase, quando a meditação toca o divino. Entre os estados alterados de consciência, talvez nenhum seja tão celebrado quanto o êxtase espiritual. Ele não é apenas uma emoção intensa, mas uma experiência transformadora, onde a alma parece dissolver-se em algo maior, mergulhando no oceano do divino. Diversas tradições, desde os místicos cristãos até os iogues do Oriente, descrevem esse estado como um encontro direto com a fonte da vida, um vislumbre do eterno. No cristianismo místico, figuras como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz relatam momentos de arrebatamento nos quais sentiam-se unidas a Deus de forma tão profunda que a linguagem humana falhava em descrever. No sufismo, tradição mística do Islã, esse êxtase é vivido como uma dança da alma com o amado, onde o eu se perde para dar lugar ao todo. Já no hinduísmo e no budismo, práticas de meditação avançada levam à experiência de samadhi, a completa absorção no divino. O êxtase não é algo que se busca pela força da vontade. Pelo contrário, ele acontece quando a mente cessa seu ruído, quando o ego relaxa sua necessidade de controle e a consciência se abre como um campo silencioso e receptivo. Nesse espaço, a percepção se expande, o tempo parece desaparecer, os limites entre o eu e o mundo se dissolvem e resta apenas a sensação de unidade. Muitas pessoas que experimentaram esse estado descrevem-no como a experiência mais real de suas vidas. É como se pela primeira vez vissem a verdade que sempre esteve ali, escondida atrás das distrações do cotidiano. Um sentimento de amor incondicional, de paz profunda, de clareza luminosa invade o ser. Não há nada a conquistar, nada a temer, nada a perder. Tudo é plenitude. Curiosamente, a neurociência tem investigado os estados de êxtase e encontrado indícios de mudanças na atividade cerebral, especialmente em áreas ligadas à percepção de tempo e espaço. Mas mesmo quando a ciência descreve as correlações, não consegue capturar a dimensão existencial dessa vivência. O êxtase não é apenas um fenômeno neurológico, é uma abertura espiritual que transforma o ser humano de dentro para fora. No caminho da espiritualidade, os estados de êxtase são como lampejos de um destino maior. Eles não são o objetivo em si, mas sinais de que é possível viver em maior sintonia com a dimensão divina. Por isso, mestres espirituais advertem que não devemos nos apegar à busca por essas experiências como se fossem troféus. O verdadeiro valor está na transformação cotidiana que elas inspiram. Maior compaixão, presença, simplicidade,
e amor pela vida. E o que podemos aprender com êxtase? Que o divino não está distante, mas sempre à espera, no silêncio profundo de nossa alma. Ao praticarmos a meditação, a oração, o canto ou até mesmo o simples contemplar da natureza, abrimos brechas para que o mistério nos toque. E quando isso acontece, compreendemos que somos parte inseparável de algo infinito. Agora eu te convido. Você já viveu um momento de profunda paz ou de união tão intensa que parecia estar além das palavras? Deixe nos comentários o que essa vivência significou para você. Sua partilha pode inspirar outros buscadores a perseverarem no caminho da interioridade. A sabedoria dos sonhos lúcidos, navegando entre mundos. Os sonhos lúcidos sempre exerceram fascínio sobre a humanidade. Imagine estar dentro de um sonho e, de repente, perceber com clareza: estou sonhando. Essa consciência dentro do sono abre portas para uma experiência única. Há de navegar no espaço onírico com liberdade, explorando paisagens, dialogando com símbolos e até mesmo enfrentando medos que habitam o inconsciente. Em muitas culturas ancestrais, os sonhos lúcidos não eram apenas curiosidades da mente, mas verdadeiras ferramentas espirituais. Entre os tibetanos, por exemplo, existe a prática do yoga dos sonhos, onde o praticante treina a consciência para permanecer desperta durante o sono e utilizar o sonho como um campo de meditação e libertação espiritual. No xamanismo, os sonhos lúcidos são entendidos como viagens da alma, em que se pode encontrar guias espirituais, receber mensagens e aprender sobre os mistérios da existência. Do ponto de vista psicológico, os sonhos lúcidos também oferecem um espaço de cura. Dentro deles, é possível recriar narrativas, transformar pesadelos em experiências de fortalecimento e até ressignificar traumas. É como se a mente nos oferecesse um laboratório simbólico, no qual podemos experimentar novas possibilidades e abrir caminhos que, mais tarde, se refletem na vida desperta. Mas o valor dos sonhos lúcidos vai além da experiência individual. Eles nos mostram que a consciência não é rígida, mas fluida, que o real e o simbólico estão interligados em uma dança contínua. O que vivemos no sonho ecoa no nosso corpo e nas nossas emoções, assim como o que carregamos em vigília se derrama sobre o tecido dos sonhos. Essa interpenetração dos mundos revela que a vida é mais ampla do que supomos e que há dimensões invisíveis que tocam nossa existência a cada noite. É interessante notar que, ao despertar no sonho, muitos relatam sentir um aumento de criatividade e sensibilidade na vida cotidiana. É como se o contato com o mundo onírico afinasse os sentidos, permitindo perceber sutilezas, sinais e intuições com mais clareza. Não por acaso, artistas, inventores e místicos de todas as épocas encontraram nos sonhos inspiração para suas obras e descobertas. Praticar o sonho lúcido exige disciplina. Técnicas como manter um diário de sonhos, treinar a atenção durante o dia e realizar pequenos testes de realidade ajudam a despertar a lucidez durante a noite. Mas mais do que isso, cultivar uma relação respeitosa com os sonhos, anotando suas imagens e refletindo sobre seus símbolos, já abre a porta para uma conexão mais profunda com esse universo. O sonho lúcido, em sua essência, nos ensina que somos viajantes entre mundos, que a vida não se limita ao que os olhos físicos veem, mas se expande em dimensões internas repletas de sabedoria. Ao aprender a navegar nesses territórios, ampliamos nossa compreensão de quem somos e de como podemos nos alinhar com o sagrado que pulsa em cada dimensão da existência. E eu quero te convidar a refletir. Você já teve um sonho lúcido no qual percebeu que estava sonhando e conseguiu interagir conscientemente com esse espaço? Compartilhe nos comentários sua experiência. Pode ser uma inspiração para quem deseja aprofundar esse caminho e descobrir os portais noturnos da consciência. O transe e o êxtase coletivo, rituais que abrem o invisível. O transe é uma das mais antigas formas de atravessar o véu entre os mundos,
Desde as primeiras tribos, a humanidade descobriu que o corpo e a mente, estimulados por ritmo, canto, dança ou substâncias naturais, podem entrar em estados de consciência alterados, nos quais a percepção se expande e o invisível se torna palpável. Esses estados, muitas vezes experimentados em rituais coletivos, revelam não apenas a força individual, mas também a potência do encontro humano em busca do sagrado. Quando um grupo dança em círculo, canta em uníssono ou se entrega a um mesmo ritmo, algo misterioso acontece. Os batimentos cardíacos se alinham, as respirações se sincronizam, as fronteiras do eu começam a se dissolver. É nesse ponto que muitos descrevem experiências de unidade, como se fossem parte de um único organismo, sustentado por uma energia que ultrapassa o racional. O êxtase coletivo não é apenas um fenômeno cultural, mas uma ponte para a experiência espiritual. O xamanismo é um exemplo claro disso. O som repetitivo do tambor, vibrando como o coração da terra, conduz o praticante para dimensões espirituais, onde encontra guias, espíritos animais e forças da natureza. Em religiões afrodiaspóricas, o transe se manifesta como incorporação, quando o devoto é tomado pela energia de um orixá, tornando-se canal vivo para a presença divina. Já em tradições místicas orientais, como o sufismo, a dança giratória dos derviches leva à experiência da dissolução do ego no amor absoluto de Deus. Na psicologia profunda, o transe e o êxtase também podem ser compreendidos como formas de liberar conteúdos do inconsciente e reconectar o ser humano a aspectos reprimidos de sua própria alma. A entrega a esse estado permite que símbolos, arquétipos e emoções encontrem expressão, revelando-se não apenas como catarse, mas como ensinamentos. Esses rituais, quando vividos em comunidade, revelam ainda um aspecto fundamental da espiritualidade: o pertencimento. Ao sentir-se parte de algo maior, o indivíduo experimenta uma cura que não é apenas pessoal, mas coletiva. As dores se tornam compartilhadas, as energias se equilibram no grupo, e a sensação de estar conectado ao todo gera um profundo sentimento de paz e renovação. Contudo, é importante lembrar que o transe não é simplesmente perda de consciência, mas sim uma expansão dela. É um estado em que os limites comuns se abrem para novas realidades, onde a alma pode tocar dimensões sutis que permanecem escondidas na vida cotidiana. Essa experiência, muitas vezes, se torna um marco transformador, lembrando ao ser humano que o sagrado está sempre acessível quando o corpo, a mente e o espírito se alinham na busca pela transcendência. E agora eu quero ouvir de você. Já participou de um ritual, dança ou experiência coletiva em que sentiu sua consciência se expandir além do comum? Conte nos comentários. Suas vivências podem abrir horizontes para outras pessoas que buscam compreender o poder do êxtase espiritual. A fronteira da morte. Experiências de quase morte e revelações espirituais. Poucos mistérios fascinam tanto a humanidade quanto a morte. O que acontece quando o corpo silencia e o coração para de bater? Seria o fim absoluto da consciência ou apenas a passagem para outra forma de existência? Desde tempos antigos, relatos de experiências de quase morte, as chamadas EQMs, têm lançado luz sobre essa questão, oferecendo vislumbres de uma realidade que parece ultrapassar as fronteiras físicas. Muitos que passaram por momentos em que a vida esteve por um fio descrevem cenas semelhantes. A sensação de deixar o corpo, observar tudo de fora, atravessar um túnel de luz, sentir uma paz indescritível, reencontrar pessoas falecidas ou seres luminosos que irradiam amor incondicional. Para alguns, essas experiências são interpretadas como manifestações do inconsciente em um estado extremo. Para outros, tratam-se de evidências de que a consciência não depende apenas do cérebro e continua existindo além da matéria. Na perspectiva espiritual, as EQMs não são meras alucinações.
mas janelas que se abrem para uma dimensão que sempre esteve presente, mas que raramente conseguimos acessar em vida. O simbolismo do túnel, por exemplo, pode ser visto como o renascimento da alma em outro plano, tal como o nascimento físico nos faz atravessar o canal uterino rumo a uma nova realidade. A luz, descrita como fonte de amor absoluto, pode ser interpretada como o retorno ao sagrado, ao centro de onde tudo emana. As tradições religiosas também ecoam essas narrativas. No livro tibetano dos mortos, encontramos descrições de estados intermediários que a alma percorre após deixar o corpo, atravessando visões luminosas e testes espirituais. No cristianismo, há relatos de santos que, em êxtase ou em momentos de quase morte, viram anjos, ouviram cânticos celestiais e foram confortados por presenças divinas. Já no espiritismo, a ideia de que a vida continua após o desencarne encontra nas EQMs uma confirmação de que a alma sobrevive, consciente, além da carne. A psicologia transpessoal olha para essas experiências como convites à transformação interior. Muitos que retornam após uma EQM afirmam que suas prioridades mudaram, passam a valorizar mais o amor, as relações humanas e a espiritualidade, deixando de lado a busca incessante por bens materiais. É como se tivessem recebido um chamado para viver de forma mais alinhada com a essência da alma. Há também um aspecto coletivo nesses relatos. Eles oferecem à humanidade uma esperança que transcende dogmas, a de que a morte não é um fim absoluto, mas uma transição. E ainda que cada tradição tenha a sua própria interpretação, o ponto comum parece ser o mesmo: existe continuidade. Mas o mais importante talvez não seja apenas especular sobre o que acontece após a morte, mas perguntar o que faremos com a vida enquanto a temos. As experiências de quase morte nos lembram que a existência é frágil, que cada momento é valioso e que viver em conexão com o espiritual é a melhor preparação para qualquer passagem futura. E você? Já ouviu ou viveu algum relato de experiência de quase morte? Acredita que esses testemunhos são provas da sobrevivência da alma ou apenas fenômenos neurológicos? Compartilhe sua visão nos comentários. Vamos enriquecer juntos essa reflexão sobre o mistério maior da vida. Conclusão: viver com o véu entreaberto. Chegamos ao fim desta jornada pelo tema do véu entre os mundos. Mas talvez o mais importante seja reconhecer que este véu nunca está totalmente fechado. A cada respiração profunda, a cada silêncio que criamos dentro de nós, em cada sonho, em cada intuição, ele se abre, ainda que por instantes, revelando que a realidade visível é apenas uma parte de uma tapeçaria muito maior. Meditação, sonhos lúcidos, experiências fora do corpo, êxtases místicos, sincronicidades e até encontros com a sombra interior, todos esses estados nos mostram que não vivemos separados do invisível. Estamos sempre atravessando portais, mesmo sem perceber. O problema é que, em meio à correria cotidiana, nos acostumamos a acreditar apenas no que os olhos veem e os ouvidos escutam, ignorando os sinais sutis que o espírito sussurra. Mas viver com o véu entreaberto significa cultivar uma sensibilidade espiritual constante. Significa reconhecer que o invisível não é um mundo distante, mas uma dimensão que toca cada instante da vida. O toque de intuição que guia uma decisão importante, o sonho simbólico que traz uma revelação, a sincronicidade que parece desenhar um mapa oculto em nosso caminho, tudo isso é espiritualidade em ação. Na tradição mística, o véu sempre aparece como símbolo de mistério, mas também de revelação. O Templo de Jerusalém possuía um véu que separava o Santo dos Santos do restante do mundo. No momento da morte de Cristo, este véu se rasga, simbolizando que a barreira entre o humano e o divino já não era absoluta. Nas tradições orientais, o véu de Maya representa a ilusão que encobre a essência, e o caminho espiritual consiste em dissolver essa cortina para ver a realidade como ela é.
Viver de forma desperta, então, não significa eliminar o véu, mas aprender a transitar conscientemente entre os dois lados. Aprender a encontrar equilíbrio entre o mundo da matéria e o mundo do espírito. Integrar o visível e o invisível. Caminhar na vida cotidiana sem perder o contato com os estados expandidos de consciência. É nesse ponto que se encontra a verdadeira sabedoria. É interessante perceber que, quanto mais se pratica esse caminhar consciente, mais a vida se torna mágica. As coisas comuns ganham um novo brilho, os encontros ganham um sentido maior e até as dificuldades revelam-se oportunidade de transformação. O véu, que antes parecia barreira, passa a ser ponte. Em vez de separar, ele convida a atravessar. E talvez seja esse o grande aprendizado. O mistério nunca será totalmente revelado, e isso é belo, porque se tudo fosse desvelado de uma vez, perderíamos a profundidade do caminho. A vida não nos pede respostas definitivas, mas abertura para continuar buscando, questionando, experienciando. Por isso, te deixo uma reflexão. Como você pode manter o véu entreaberto no seu cotidiano? O que pode fazer, ainda hoje, para se reconectar com sua espiritualidade e perceber os sinais sutis que o invisível envia? Se este vídeo falou ao seu coração, te convido a continuar essa caminhada conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este conteúdo com quem também busca compreender os mistérios da alma. Assim, vamos construir juntos uma comunidade que valoriza a espiritualidade, o autoconhecimento e a sabedoria ancestral. E lembre-se, o véu pode ser delicado, mas nunca é intransponível. Cada passo consciente abre novas brechas de luz.